alunos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de técnicas de construção. Estamos indo para a nossa teleaula número 4. Estou aqui acompanhado da professora Elaine, né, sempre muito animada, né, vai nos fazer companhia aí para nós aprendermos um pouco mais sobre essas técnicas construtivas. E hoje eu estou empolgada, viu, professor? É mesmo? Quando eu vi que nós íamos... A aula de hoje vai falar sobre planejamento na conservação da escola. Eu estava conversando com o professor Alan ainda agora. Eu amo aprender mais sobre planejamento. É muito legal, porque o planejamento está presente em todas as fases da nossa vida, todo instante, tudo depende de planejamento. Eu estou, assim, ansiosa por essa aula, professor Alan. Exatamente, vou até fazer uma brincadeira, que a gente tem que planejar a nossa vida para que dê tudo certo, né? Para que não saia nada conforme, né, nós não tenhamos planejado. E a escola é a mesma coisa, se não nos planejarmos para, né, as atividades escolares ou até mesmo para a construção da edificação. Vamos ter surpresas indesejáveis, com certeza. É verdade. Teremos surpresas. Então, olha só, na nossa unidade número 3 ainda, nós estaremos falando sobre o planejamento na conservação da escola, né? Então, quais são os elementos necessários para isso? Então, nesta aula, veremos o quê? Planejamento e preservação do espaço escolar, né? Planejamento e preservação do espaço escolar e o edifício escolar e seus aspectos físicos, né? Vimos na nossa última aula que como que nós podemos compreender esses aspectos físicos. Agora vamos entender como que lidamos com eles, né? Então não basta sabermos que ali em tal ambiente tem uma esquadria ou que em outro ambiente tem uma parede, né? Nós temos que saber quais são os elementos que estão ali empregados, ou seja, o reboco, a pintura, né? E de quanto em quanto tempo nós precisamos pensar, né, na sua manutenção, né, como é que é feito, como é que nós planejamos o levantamento de áreas para podermos continuar as atividades na edificação escolar. Então, dentro dessa questão do planejamento e preservação do espaço escolar, temos o seguinte, ó, o edifício escolar ele deve estar adequado, olha só, mais uma vez, ó, adequado às atividades de ensino e ao atendimento da comunidade. Lembra quando a gente conversou sobre a questão da quantidade de tomadas, né, ou seja, a quantidade de elementos necessários dentro da edificação? E falamos também sobre que a edificação escolar é um ambiente, às vezes, que é muito metamórfico. Ou seja, algumas das ocasiões pode ocorrer que uma sala de aula pode ser transformada em um laboratório, né? Então, será que as instalações que ali estavam foram planejadas, né, foram pensadas para aquele tipo de atividade? Então, nós entramos diretamente aqui, ó, ele deve estar adequado. Então, se ele tem algum tipo de inadequação, ele deve ser readaptado, né? Ou se não, né, pensado desde o início como deve ser. Alguns itens são essenciais e estão diretamente ligados aos seus usuários, né? Então, quais são esses itens? Por exemplo, o dimensionamento da sala está diretamente ligado aos seus usuários. Então, se a sala é pequena demais para a quantidade de usuário, ela já acaba, né, ela acaba se tornando, por ser um elemento essencial, ela pode ser um elemento que dificulte a atividade ali que vai acontecer. São essas condições que irão dizer se o espaço é adequado ou não. Ou seja, se essas adequações estão de acordo, né, com as especificações. E aí entramos em 3 eixos principais, né? Temos isso aí é um tema um pouco complexo, né, mas que a gente consegue resumir em 3 pontos principais, onde eu vou falar cada um deles agora, né? Olha só qual que é o nosso primeiro ponto que deve estar adequado, né? Ou seja, que deve ser pensado, deve ser imaginado, né? Deve se pensar lá em todas, né, aquela análise sistêmica de todos, né, os elementos que envolvem a nossa edificação, que é o projeto arquitetônico. Então, dentro do projeto arquitetônico, ele fala o seguinte, que toda escola possui esse projeto arquitetônico. Não é possível que a escola tenha sido construída
com a ausência dele. Ele deve estar disponível ao técnico de infraestrutura escolar. Lembra que a gente falou da questão dos leigos, né? Então a disposição desse projeto não vai estar na mão do leigo, vai estar na mão de vocês, como técnico de infraestrutura escolar, que vocês vão ser capazes de ler e interpretar esse projeto para poder dialogar, né, com um funcionário, né, ou uma contratada para realizar uma manutenção. Então, para facilitar a leitura, né, de detalhes do edifício, para o planejamento de reformas, para se efetuar um plano adequado de manutenção e conservação para auxiliar na montagem de diagramas e fluxos e organogramas que a gente vai ver um pouco mais na frente. Lembra nas nossas aulas lá de teoria dos espaços, né, quando a gente falou sobre manutenção e conservação do ambiente escolar? Então, mais uma vez, a gente voltando nas nossas aulas, né, nos nossos módulos anteriores e vendo que tudo se repete. Mais uma vez, esse entendimento sobre manutenção e conservação está diretamente ligado ao nosso projeto arquitetônico, que através dele é que a gente vai fazer o levantamento, né, a quantificação de material necessário para poder realizar essas atividades. Na última aula o senhor comentou sobre alguns fatos que acontecem de repente uma sala ser planejada para uma coisa e depois ser utilizada para outra. Eu vejo agora a importância do técnico de infraestrutura na escola, porque se porventura na escola onde você trabalha houver a necessidade de utilizar uma sala que foi planejada para um fim e vai ser utilizada por um outro fim, a importância da gestão escolar fazer essa consulta ao técnico justamente para organizar melhor essa infraestrutura, né, professor? Exatamente. Não só da manutenção, né, mas de toda esse fluxo dos organogramas aí que o senhor acabou de falar. Exatamente. No final das contas, o que nós acabamos percebendo? Que é muito mais fácil entender a escola em cima de uma mesa, né, do que ter que ficar toda vez que precisar fazer um levantamento, acabar tendo que caminhar por ela para identificar os possíveis elementos. Então até falo, se hoje a sua edificação escolar não tem um projeto arquitetônico, não tem um projeto de instalações, já fomente junto com a diretoria, né, quanto, né, as pessoas, os coordenadores que estão ali na escola para, né, produzir, né, esse projeto que é uma ferramenta essencial para a atividade de vocês. Só mais uma observação, professor. Sim. É que isso que o professor acabou de colocar aqui, essa importância de conhecer a escola em cima de uma mesa, é papel seu, técnico de infraestrutura escolar. E quando a gente fala, e como nós temos sempre falado durante esse curso, da necessidade de você se enxergar, né, com essa nova identidade dentro da escola, é preciso que você se posicione enquanto técnico e para que a escola também te veja como tal, né, a comunidade, toda a comunidade acadêmica te veja como tal, e quando houver essa necessidade de enxergar a escola em cima de uma mesa, que você seja consultado, técnico de infraestrutura escolar. Então, é muito importante que você se entenda com essa capacidade, né, professor? Sim. De interpretação. Então, assim, ver a importância desse módulo e dos outros que nós vimos até agora. Então, assim, uma construção de conhecimento, assim, muito grande. E uma responsabilidade que está nas suas mãos enquanto técnico de infraestrutura. Se posicione dentro da sua escola e faça valer o seu saber. Não se faça mais de leigo, porque agora você não é. Não é mais. Então, além do projeto arquitetônico, né, temos também a questão do conforto ambiental, né? O que é o conforto ambiental, né, e o que ele nos reflete? O conforto ambiental nada mais é do que a ambientação, né, do nosso edifício escolar. Então, como a nossa sala, né, como os nossos setores da edificação escolar estão adequados em relação à temperatura, ventilação, né,
e também questão de iluminação. Então ele vai falando aqui, ó, ventilação, temperatura, eficiência das circulações, ou seja, se a disposição de mobiliário é adequada, se você não fica trombando nas coisas, o dimensionamento dos compartimentos e a qualidade dos espaços, observando-se as especificações da edificação escolar. Vocês viram que esse conforto ambiental, ele está dentro do projeto arquitetônico, né? Mais uma vez o projeto arquitetônico está o quê? Está englobando mais um pensamento que deve ser, né, amadurecido. E olha só, mais outra coisa aqui, segurança interna ou externa, ou seja, o terceiro elemento essencial nesse planejamento. Como a escola está preparada contra furtos, vandalismos, quais fatores de riscos ambientais, pisos antiderrapantes, degraus desnecessários, reentrâncias, a solidez da edificação. O que é a solidez da edificação? Se ela não está ruindo, né? Se não tem rachaduras, se ela é feita de um material resistente de acordo com o ambiente, né? Então, por exemplo, se ela é feita de uma estrutura sólida para que o vento não derrube, não arranque as telhas, paredes e colunas e telhados e pisos. E também equipamentos, super importante, equipamentos de combate a incêndio. Então aqui são todos os elementos. Então projeto arquitetônico, conforto ambiental e a segurança interna e externa são elementos essenciais no planejamento escolar. Por quê? Tanto o conforto ambiental, eu digo que é o seguinte, o conforto ambiental ele pode ser realizado de duas formas, né? Então o conforto é controlado de duas formas, forma artificial e forma natural. A forma natural seria através dos ventos, através da iluminação solar, ou seja, são elementos naturais que promovem o conforto ambiental. Mas muitas vezes esse recurso natural não é o suficiente e aí nós precisamos entrar com recursos artificiais, que seria o uso de ar-condicionado ou até mesmo da iluminação artificial, através das lâmpadas. Então, esses dois elementos, ou o ar-condicionado, ou até mesmo o uso de lâmpadas, carecem um planejamento específico para compra, manutenção, conservação desses materiais. Tá? Depois, olha só, temos obras civis e de instalações prediais que utilizem materiais adequados e de qualidades com técnicas compatíveis. Ou seja, a utilização de materiais duráveis e adequados à região, considerando o clima, topografia, aspectos culturais e a própria mão de obra que executará os serviços. Então, por exemplo, não adianta nós pensarmos num projeto de alta complexidade, né, para ser instalado numa região onde não tem uma mão de obra para poder fazer a construção desse edifício. É importante que talvez, né, você como técnico de estrutura escolar possa ser consultado para reforma ou ampliação ou até mesmo implantação de outros edifícios, né, da mesma rede escolar. E nesse momento você pode auxiliar, né, o projetista a orientá-lo quais são, por exemplo, as considerações que ele deve levar em referente ao clima ou até mesmo a própria mão de obra específica da região, né? Outro elemento que é importante na hora do planejamento, né, da escola, é a questão do paisagismo, muito importante. Ó, coloquei aqui árvores, gramados, jardins e hortas. Mais uma vez, voltando lá para o nosso módulo de teoria dos espaços. Lembra quando a gente falou dos espaços internos e externos? E como nós devemos percebê-lo? Não adianta nós, só porque estamos dentro do nosso ar-condicionado, dentro da nossa sala de aula, esquecer que lá fora, né, nós temos um jardim, nós temos árvores que soltam folhas, que o mato cresce, né, que precisa ter um cuidado necessário, né, para fazer sua manutenção. Então, tudo isso aqui, né, se nós tivermos esses elementos aqui dentro da nossa edificação escolar, nós temos que planejá-lo, né, fazer um projeto, né, de poda, um projeto de manutenção para essas áreas. Mais uma vez, aqui, mobiliários e equipamentos específicos para as escolas. Olha aqui, vai de encontro com o que a Elaine falou na nossa última aula. Ó, cadeiras e mesas adequadas
bancos em pátios e bebedouros, de acordo com o uso. Ou seja, se é uma escola de ensino médio, né, vai ter um mobiliário específico. Se é uma escola de ensino infantil, vai ter um mobiliário específico. Não adianta, né, eu até falo, não adianta para determinadas coisas forçar a barra, né? A gente tem que, né, ir de acordo com o uso, né, de acordo com o nosso usuário, no final das contas, né? Eu sempre penso, né, uma coisa que eu sempre falo na sala de aula, nós temos que pensar no nosso cliente, né, naquele camarada que vai usar o nosso projeto, né? Então aquele que, no caso da edificação escolar, é o nosso aluno, nossa aluna, nosso professor, né, o nosso técnico de infraestrutura que também vai usar nossa edificação escolar, ou seja, a comunidade como um todo. Ó, mais algumas coisas aqui, ó, que devem ser pensadas nesse planejamento. Sinalização, indicação dos espaços existentes como salas de aula, né, identificação do número das salas de aula, para que os alunos saibam para onde ir, né? Isso aí é muito comum faltar nas portas da sala de aula, a indicação, né, de qual sala de aula que é, ó. Laboratórios, né, bibliotecas, ambientes. Então, sinalização indicativa. Então, por exemplo, uma setinha lá, né, e colocar laboratório 1, né, para aquela direção. Muitas vezes a comunidade, às vezes, vai fazer uma visita na edificação escolar e esses recursos de sinalização ou comunicação visual, pode ser assim chamado, né, fazem a diferença na hora de você identificar os setores da escola. Então, também é utilizado como elemento de segurança, como rotas de fuga e para extintores de incêndio, indicação de extintores de incêndio, quadro de força, né, e hidrantes. Acessibilidade. Pessoal, isso aqui é muito importante. A gente tem falado aí de módulos anteriores, né, que a escola deve ser planejada para receber portadores de deficiência física, motora ou visual, né? E aí eu vou falar uma outra coisa muito importante, né? Não é só os portadores de deficiência, né? A pessoa que tem uma deficiência congênita, né? Não tem um paraplégico ou um amputado, mas sim pessoas às vezes que estão com uma necessidade especial naquele momento, né? E escola é danada para ter esse tipo de coisa. Por exemplo, o menino quebrar um braço, né? Quebrar uma perna, e aí ele acabou de se tornar um PNE, um portador de necessidade especial. É uma pessoa que, se não tiver a questão das barras, se não tiver uma sinalização específica, vai ter que, né, depender de outras pessoas, vai ter que depender de auxílio, ou até mesmo, né, ficar de licença médica. Então temos que pensar que tudo pode acontecer dentro do ambiente, e ainda mais quando trabalhamos com muitas pessoas, né? Uma escola normalmente tem o quê? Questão de 100 alunos, 200 alunos. Daí para mais, né, professor? Daí para mais, né? Eu estou pensando assim, 100 alunos, se tiver 3 turmas. Mas normalmente uma escola tem o quê? 6 turmas. Então, né, temos uma grande quantidade de pessoas. Se pensar em relação às pessoas com necessidades especiais, na verdade, a gente tem que lembrar que existem as necessidades permanentes e as provisórias, né? Como o senhor colocou aí. Um aluno pode sofrer algum acidente, até o caso de gravidez, como já vimos em outros módulos, é um caso de uma necessidade que precisa ser observada, né? A legislação ela até delimita que é portador de deficiência, né, que é um, e tem um portador de necessidade especial, que é outro. Né? Então, o portador de necessidade especial, acho que acredito que engloba até mesmo grávidas, né? Grávidas e idosos, por exemplo, que é um portador de necessidade especial devido à sua limitação física, né? Pode assim dizer, não dizendo que todo velhinho, né, tem algum problema, né? Mas é que normalmente, às vezes, tem um problema de locomoção, né? Não consegue caminhar longas distâncias, ainda mais em locais onde o clima é muito agressivo, né? Ou é muito calor, ou é muito quente, ou muito calor, muito quente, ou é muito calor, ou é muito frio, né? Então, para que essa pessoa consiga entrar e sair do ambiente, né, de forma mais rápida. Por isso que as vagas, né, poderemos assim dizer, as vagas
e as instalações sanitárias especiais ficam mais próximas, né? Exato, Mais próximas. para facilitar justamente a locomoção, né? Exatamente, ficam mais próximas ou da entrada, né, no caso de vaga, ou os banheiros ficam também mais próximos das salas ou da onde tem a principal atividade, né? Então, olha só, para planejar essa edificação escolar, é necessário tratar todas essas especificidades, né? O que seria tratar, né? A gente estava dizendo que praticamente está com uma doença o negócio. Não é uma doença, né? Mas assim como, né, o nosso corpo, ele precisa de vitaminas. A edificação é a mesma coisa, né? Nós precisamos, né, cuidar para que ela não venha a mostrar uma patologia, né? Se deteriore, né? Não se deteriore. É aí que entra a manutenção também, né, professor? Exatamente. A questão da manutenção e conservação está diretamente ligada a isso. Então você tem que conhecer esses elementos, né? Você tem que... porque muita gente, eu até falo, esquece, né? Por exemplo, paisagismo. Paisagismo é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Deixa para a última hora. Quando está aparecendo um rato, barata, aranha na edificação, é que ele vai lá e vai fazer a poda no mato, né, para poder tirar aquilo ali dali. Então são elementos que às vezes, se tivesse um planejamento periódico de manutenção, não chegaria no estado crítico, porque o que a gente vê hoje são muitas edificações, né, chegando ao estado crítico da manutenção, onde às vezes a própria manutenção já não é mais, não soluciona mais o problema. E aí você precisa fazer um reparo ou até uma reforma um pouco mais, né, mais intensa. Então, todas essas partes estão associadas ao cotidiano, né, escolar e promovem a qualidade ambiental. Então, se você tem um paisagismo bem feito, você tem, né, uma vista mais adequada. Se você tem né, a vista para esse paisagismo ou para os ambientes escolares estão diretamente ligados ao cotidiano dos usuários. Dentro dessas disciplinas, também devemos nos preocupar, né, com a manutenção, ou seja, né, justamente naquilo que tínhamos falado. Então, o planejamento da preservação no espaço escolar está diretamente ligado a questões do ensino, da administração e da recreação, né, que seriam o quê? Os 3 eixos principais dentro da escola, né, que seria as atividades de ensino nas salas de aula, né, e todos o foco seria nos alunos, né, e na preocupação que esses alunos podem gerar referente à segurança e qualquer outro tipo de elemento. Na administração, que seriam os funcionários, e na recreação também, aqui eu acredito que entraria tanto os alunos quanto os funcionários, porque eles também, no final, eles acabam utilizando uma quadra esportiva, né, para, às vezes, fazer as suas atividades. Então, ó, entender essas funções, recreação, administração e ensino, irá ajudar a planejar seu edifício escolar. Por que vai ajudar a planejar seu edifício escolar? Lembra, voltando mais uma vez, a questão da teoria dos espaços educativos. Você está vendo como espaço e técnica de construção tem tudo a ver, né? Arquitetura, né? Está tudo interligado, né? Como que essas funções vão ajudar você a planejar? Porque só as pessoas que têm essas atividades, né, vão poder explicar para você quais são as dificuldades que ela enfrenta, entendeu? Então, por exemplo, qual que é a visão do aluno sobre a edificação escolar? E qual é a visão do funcionário sobre a edificação escolar? Com certeza, apesar de não ter muita divergência entre uma e outra, a observação entre cada usuário vai ser diferente. Então isso tem que ser pensado, para que se possa, e também entrando com outro recurso, que é montar um fluxograma, as atividades escolares juntamente com o organograma. É essencial para compreender atividades do edifício escolar. O fluxograma é essencial para mostrar essas atividades e é representado na planta, que a gente aprendeu na última aula. O fluxograma nada mais é do que o fluxo das atividades. Então, por exemplo, como que os alunos,
como que os funcionários, né, como que a comunidade entra e anda dentro da edificação escolar, aonde que ela chega, aonde que ela vai, né, e assim eu posso perceber elementos para que eu possa ver aonde que, por exemplo, tem mais circulação de pessoas, então provavelmente são ambientes onde eu vou precisar ter uma manutenção mais recorrente, né? Onde passa mais alunos, eu posso pensar na localização de banheiros, na localização de bebedouros, né? São todos elementos que melhoram o nosso atendimento. O fluxograma é importante para alocar equipamentos, como bebedouros, né? Como eu tinha falado. E o organograma organiza setores, e o fluxograma mostra a conexão de um setor e outro. Né? O organograma ele também pode ser detalhado de forma mais intrínseca, entendeu? Então pode ter mais detalhes, né? Apesar do fluxograma só mostrar setas, né? Ou seja, o sentido, né? Onde as pessoas andam, o organograma pode especificar, além do nome do ambiente, a atividade que ali nele é representada. Então o desenho técnico, o desenho técnico é que vai mostrar mais uma vez, essa questão do uso do fluxo, né? E a gente vai de encontro, mais uma vez, né, a questão das nossas plantas. Então, nesses aspectos gerais e dentro do nosso desenho técnico, nós poderemos observar os cuidados com a manutenção, né, com a manutenção desses revestimentos ou pinturas, né? No piso a gente vai cuidar dos revestimentos e nas paredes a gente vai cuidar das pinturas. Em alguns ambientes, como o banheiro, por exemplo, onde a gente tem o uso do revestimento nas paredes, a gente também vai poder pensar nele. Indicar procedimento de manutenção. Então, é o mesmo procedimento que eu uso para limpar uma parede, é o mesmo que eu uso uma parede pintada, é o mesmo que eu uso para limpar uma parede revestida. O produto que eu uso, né, a quantidade, ela só pode ser especificada através, né, da leitura e interpretação dos projetos. Recomendar procedimentos de equipamentos e produtos para conservação. Aí já cabe ao técnico de infraestrutura especificar, né, quais são esses elementos. Instalações elétricas, né? O que eu preciso pensar de instalações elétricas? Especificar cuidados com a instalação elétrica. Qual que é o cuidado que eu devo ter para fazer uma manutenção periódica, né? Quais são os EPIs, né? Quais são os EPIs? Vocês sabem o que é EPI, né? Equipamento de proteção individual. Então, esses equipamentos, né? Quais são os equipamentos necessários para fazer essa manutenção? Alertar sobre prováveis locais de incêndio ou riscos à segurança, né? Então, colocar aquelas placas, lembra da teoria dos espaços? Que a gente indica com a placa, né, risco de morte, colocar a caveirinha lá, né, o risco de morte, né, para identificar que ali é um lugar perigoso. Localizar quadros de energia, né, ter nas plantas a identificação desses quadros de energia, porque o que mais acontece quando tem um blackout, né, ou tem uma queda de energia, às vezes os disjuntores, né, se desligam. E aí você identificar, né, qual quadro vai ligar cada setor da edificação, é importante que já esteja na planta, né, porque muitas vezes o próprio responsável por aquela atividade pode não estar não pode estar na edificação. Então, orientar quanto à voltagem da rede, isso é importante para evitar a queima de equipamentos. Instalações hidráulicas, né? O que pensar sobre instalações hidráulicas? Orientar sobre a manutenção de caixas d'água e caixas de inspeção. Revisar periodicamente o sistema, né? Fazer os testes, né, de hidrostáticos. Combater infiltrações através da identificação de patologias. Então, se, por exemplo, eu tiver um manchamento de parede, né, e eu conseguir identificar que ali é um vazamento
é um vazamento de um banheiro ou até mesmo um vazamento de caixa d'água, né, já ir direto, né, atrás de resolver o problema, né, não deixar ele se estender. Limpeza e higienização do reservatório. É de super importância fazer a limpeza dos reservatórios. A gente viu lá no módulo de equipamentos hidráulicos e sanitários, né, que de 6 em 6 meses nós precisamos fazer a limpeza das caixas d'água, né, porque há o acúmulo de sujeira, né, o acúmulo, né, de resíduos muito grande. Depois, equipamentos de segurança, né, o que precisamos ver a respeito dos equipamentos de segurança. Indicar a necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos de segurança, verificando periodicamente os extintores e hidrantes e orientando preventivamente os usuários da escola, como professores e alunos, né? Até em algumas escolas temos a questão das brigadas de incêndio, né? Onde os alunos e até mesmo os professores, os funcionários, são treinados para operar os hidrantes. É de super importância, né, termos esse conhecimento sobre os extintores, né, sobre os hidrantes, porque em um provável caso, né, a gente nunca espera, né, professora? A gente nunca espera que vai ter um incêndio ou que vai ter alguma coisa, algum acidente, alguma coisa assim, né? Mas devemos estar preparados. E para isso, né, periodicamente tem que ser visto, né, a validade desses extintores, porque eles têm validade. Também indicar a necessidade de verificação periódica da cordoalha e da lâmpada de sinalização dos para-raios, né? Esse aqui é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, que precisa ser revisado, né, de tempos em tempos para que ele tenha eficiência. Então, para que o para-raio funcione adequadamente, inclusive a lâmpada, né, que faz a sinalização dele, caso, né, seja um edifício de altura. Tempos em tempos seria mais ou menos que período? Então, a questão dos para-raios, provavelmente o fabricante ou o instalador, ele vai dar um manual de uso, né, até mesmo... Indica lá o período de troca ou de revisão. Exatamente, ele vai indicar o período de troca, de revisão, até mesmo porque toda edificação deve ter o seu plano de manutenção, né? Então, se você não tem, já serve como, né, uma dica para vocês fazerem, né? Tem o projeto de conclusão, né, o relatório, né? Vocês podem... Supervisionado. É o estágio supervisionado. Vocês podem usar isso como elemento, né? Fazer um plano de manutenção levando em consideração todos esses outros elementos, né? Então, o conhecimento, né, não só desses ambientes, como só das atividades e das instalações, deve ser pensados, tá? Então, todos esses elementos devem cumprir os requisitos necessários para o seu fim. A gente entra novamente até na questão das NBRs e identificar qual é a faixa etária de ensino ali empregado. Mais uma vez, a questão de uso de mobiliários, até mesmo a concepção de instalação elétrica, acredito que tem que ser pensado, né? Então, até mesmo em creches, as tomadas são todas a meia altura, são todas na altura de 1,10, para que as crianças não tenham risco, né, de colocar o dedo na tomada e acabar vindo a levar um choque. Então, a União Internacional dos Arquitetos deve indicar elementos, né, identificar elementos essenciais para essas escolas, né? Essa União dos Arquitetos aqui fez, né, uma coletânea de itens que, em tese, assim como na questão da implantação, deveriam ser tornados como prioridade para você fazer um projeto da edificação escolar. Então, eles colocam aqui o seguinte, ó: a sua construção deve ser realizada considerando a faixa etária do aluno, criança ou adolescente. Primeiro item. O arranjo dos locais deve ser flexível e diferenciado, né? Ou seja, ele deve permitir a flexibilidade de ambientes para que
né, se tenha uma possível mudança de atividade ali numa sala de aula, ele possa ser flexível o suficiente para ser modificado e diferenciado, né, para mover um melhor, né, um melhor aconchego, né, para esses usuários. Devem-se evitar salas sistematicamente uniformes, dispostas em alinhamentos rígidos, né? Isso aqui já vai também a questão do tipo, do método educativo que for ali empregado, né? Então, se ela é uma escola mais rígida, aí teria essa forma de disposição. Mas se ela não for, né, for uma escola diferenciada, mais alternativa, aí teria uma concepção diferente. A insuficiência de espaços é tão condenável quanto o excesso, ou seja, nem mais nem menos, tem que ter a quantidade necessária. Então ela tem que ser planejada corretamente para que não tenha um excesso, né, um excesso de contingente de salas, quanto a falta dela. A iluminação deve ser homogênea, ou seja, deve ser a mesma para todos os lugares do ambiente. A ventilação deve ser constante, evitando-se confinamento e as correntes de ar. A iluminação e a ventilação devem ser multilaterais e de preferência em faces opostas. A ação do sol deve ser controlada, né? Então a ventilação é essencial no controle ambiental, né? Esse controle natural do ambiente e consequentemente no conforto térmico. Vamos entender alguns conceitos essenciais para poder trabalhar a nosso favor né, o partido arquitetônico e esse recurso natural, né? O rosto é a área do corpo humano, né, que é mais sensível ao calor às variações de temperatura. Então, quando nós estamos numa sala de aula ou até mesmo, né, em qualquer ambiente onde estamos, né, num calor excessivo, o primeiro local do nosso corpo que vai responder isso é o nosso rosto, né? Vai acabar ficando com o rosto vermelho. Há um princípio físico a ser considerado. O ar frio tende a permanecer embaixo e o ar quente, mais leve, tende a subir. Então, a ventilação significa ar em movimento em um determinado espaço. Assim, para movimentar-se o ar, precisa seguir um caminho, ou seja, precisa de uma entrada e de uma saída. Então é aí que a gente vai falar sobre a questão da ventilação cruzada ou dos canais de exaustão na edificação, né? Então, quando nós temos, né, duas janelas que ficam abertas, uma de frente para a outra, né, a gente permite a entrada de uma corrente de ar que acaba empurrando aquele ar mais quente para fora da edificação. Então, mudanças de temperatura brusca causam desconforto, não só desconforto, como a queda de resistência. Materiais refratários, né, aí ele dá uma dica sobre alguns elementos, né, alguns elementos construtivos que podem ser utilizados para melhorar, né, ou que podem ser evitados, como, por exemplo, o metal, né, para as edificações escolares. Então, em climas quentes e úmidos, como existente na região norte, né, que talvez seria o nosso caso, a sensação de calor é muito grande em ambientes fechados. Então, quanto mais janela, né, quanto mais circulação de ar pudermos fazer, né, a gente tem uma melhoria nessa relação, tá? Então, aqui, né, vamos trazer algumas opções, ó. Aqui nós temos a questão da ventilação cruzada, né, onde a gente tem a entrada e a saída do ar, e a questão da exaustão através de um shaft superior, né, que é mais um elemento construtivo que melhora, né, nossa edificação. Então o sol colabora com a iluminação, mas também ele pode nos prejudicar com o caso do fornecimento de calor. Então a correta implantação da edificação, não só levando em consideração os elementos do terreno, mas como a orientação solar, deve ser um cuidado, né, que nós devemos ter para implantar o nosso edifício escolar. Então, ele ressalta que o seguinte, ó, de maneira geral, todos os locais que estão mais próximos da linha do Equador
né, eles têm mais dificuldade com a questão do controle ambiental relativo ao sol. Então os ambientes voltados para o oeste são mais quentes do que aqueles voltados para o leste. Afinal, o edifício recebeu todo o sol da manhã e se aqueceu. E a sensação de calor é menor na manhã porque o prédio está mais frio devido ao frescor noturno. Então as nossas salas, né, com certeza as salas mais quentes são as salas que ficam para o sol poente, né? Aqui nós temos a orientação do sol, né, onde a gente tem o sol nascente aqui no leste e poente no oeste. O que acontece aqui? Quando chega no meio-dia aqui, esse ambiente aqui já esquentou devido a todo esse tempo em que o sol já está a pino, né? E nesse processo do entardecer ele esquenta ainda mais, sendo que no final da tarde essa fachada aqui tem a insolação direta. Então é interessante que aqui nesse lado da edificação tem ambientes onde talvez não tem uma circulação muito grande de gente, ou até mesmo, se for possível, colocar corredores, né, para que possa proteger essa fachada, né, da insolação direta. Então, observa-se que a posição voltada ao norte atende satisfatoriamente a incidência solar, evitando os excessos e recebendo o mínimo nível de insolação diária, né. A posição a sul, dependendo da região do país, da variação do sol, pode não ser conveniente para a instalação de janelas ou para ambientes de convivência, né, em escolas, uma vez que receberá pouca, né, ou quase nada de luz solar. Então, para o sol ser bem aproveitado, as janelas devem estar orientadas de forma que não haja ação direta do sol. Então, o uso da iluminação solar, ela não é feita de forma direta, né, ela é feita de forma indireta. Então, para que haja um bom aproveitamento, orientar as janelas para norte e sul, né, principalmente para o norte, onde temos um pouco de radiação solar, mas ela acaba por não ser intensa. Então existem recursos que podem otimizar isso, né, como esquadrias, né, especiais ou brises. Ele também chama aqui de quebra-sol. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo dele, o uso de quebra-sol, né, o uso de quebra-sol para melhorar a questão da incidência solar direta. Pode ver que o sol aqui, né, ele bate aqui nesse elemento de concreto, e aí ele não entra diretamente na janela, né, o que é a situação perfeita, né, para nossa edificação, né? Então, chegando aqui, nós observamos, né, professora, mais uma vez, né, mais elementos, né, necessários para o planejamento da escola. Muito né? legal, viu? Mais elementos para pensar na implantação da escola, né, referente ao que? Aos ventos predominantes, a questão da iluminação solar. Então, implantar corretamente no leste ou no oeste, qual que é a melhor orientação? Vocês perceberam como mais elementos interferem não só na questão da implantação, como na sua conservação. Então, em salas, por exemplo, onde vai ter uma insolação maior, nós vamos precisar ter mais ar-condicionado. Onde as salas também não têm uma iluminação mais adequada, nós precisaremos ter mais lâmpadas, né? Então, fica aí para vocês mais um pouco de mais ideias, né? E nós vamos para as atividades. Olá, alunos e alunas do curso de infraestrutura. Estamos aqui de volta para a correção das atividades da nossa quarta teleaula, né, do nosso módulo de técnicas construtivas. Estou aqui junto com a professora Elaine, né?
esse é o momento que vocês invadem o nosso espaço, né, e a gente vai poder fazer esse bate-bola, né, para fazer a correção das nossas atividades. E aí, como é que estamos de contribuição hoje, professora Elaine? Professor Alan, tá um pouquinho melhor. A maioria das contribuições, né? Tá, um pouquinho. A maioria das contribuições vieram do Polo de Espigão do Oeste. Êêê! Acabou de chegar uma agora do Polo de Zona Norte. Êêê! Parabéns, Zona Norte, chegou mais uma. Manda mais. Tá faltando Alta Floresta. Alta Floresta, cadê a contribuição de vocês? Tô sentindo falta. Manda a contribuição para cá. Eu quero falar o teu nome aqui, aluno. Vem cá. Vem participar com a gente de pertinho. Pois é. Não adianta só ficar online, né? Tem que contribuir, né? Tem que mandar o torpedinho aí, tem que mandar a mensagem aí pra gente, né? Para que a gente possa, né, falar aqui na frente a resposta de vocês e para saber se vocês, né, pra gente fazer essa correção. Eu fico aqui ansiosa, esperando a resposta dos alunos. Eu fico aqui, ai, cadê? E quando não vem, gente, eu fico tão triste, verdade. Fico tristinha aqui, agora eu tô contente. Olha só o tamanho do sorriso. Vocês não querem ver a professora Elaine triste, né? Porque ela é bem mais legal, feliz. Pois é. Todo mundo, né? Todo mundo. Professor, dá uma lida nas perguntas pra gente, aí eu começo a interagir aqui, passar as contribuições dos nossos alunos. Sim, eu vou fazer uma leitura, tentar explicar um pouco para os alunos que ainda não contribuíram, né, e tem vontade de contribuir, e assim a gente pode fazer, né, essa conversa. Então vamos lá, para a questão número 1, nós temos o seguinte, ó. Qual é a importância do projeto arquitetônico para a edificação escolar, né? Qual que é a importância desse projeto arquitetônico? A gente viu lá atrás que o projeto arquitetônico é praticamente responsável por associar todos os sistemas necessários para a edificação escolar, né? É no projeto arquitetônico onde a gente vai visualizar quais são os elementos de conforto ambiental, quais são os elementos da implantação, né? Então o projeto arquitetônico, ele elenca, né, todos os elementos necessários para a construção, reforma, ampliação da edificação escolar. Então, qual que é a importância dele? Né? Por que o projeto arquitetônico, no final, se transforma em uma peça tão fundamental para a edificação escolar? Então, aqui, essa questão, né, eu acho que a gente vem batendo nessa tecla desde a nossa última aula, da nossa aula número 3, e complementamos um pouco mais na aula número 4. Tá? Então, na questão número 2, quais são os cuidados que nós temos que ter com a instalação sanitária da edificação escolar? Né? Quais são os elementos que nós devemos nos preocupar para que esse tipo de instalação esteja adequado ao seu uso, né? Então, o mau uso, ou a má manutenção, ou a falta de observância nesses elementos, o que pode acarretar? Né? Nós vimos lá atrás, no módulo de instalações hidráulicas sanitárias, que as instalações sanitárias são compostas, não só além das tubulações, de outros elementos, como reservatórios, né, e o sumidouro. Então, como que nós devemos proceder à manutenção desses elementos, né, e como o conhecimento, né, desse tipo de instalação pode me gerar subsídios para que eu possa promover o quê? Esses cuidados com a instalação de forma correta. Tá? E a questão número 3, nós temos aqui quais recursos podem ser utilizados nas esquadrias para otimizar a ação direta do sol. Então nós vai acabar ocorrendo situações onde as janelas acabam sendo orientadas para áreas onde a insolação, a ação do sol atua de forma direta. Então, quais são os elementos, né, que nós podemos utilizar? Às vezes recursos arquitetônicos ou até mesmo recursos artificiais que podem ser utilizados nessas esquadrias para otimizar essa ação direta do sol,
né, o que nós podemos fazer para quebrar, né, quebrar esse sol aí nas edificações. Então é isso, nossas 3 questões, e vamos ver então quais foram as contribuições do nosso dia de hoje. Professor, antes de compartilhar respostas dos alunos, eu queria só fazer uma observação. Sim. Eu não sei se vocês, alunos, perceberam, acredito que sim, mas eu estava comentando com o professor Alan aqui na hora do intervalo, como que eu fiquei encantada com essa aula de hoje. Assim, eu gosto muito desse tema sobre planejamento, mas sabe o que me encantou? Foi perceber como que essa aula de hoje, né, ela complementou o último módulo que nós vimos sobre os equipamentos e materiais didáticos. Vocês perceberam isso? Porque lá no módulo de equipamentos e materiais didáticos nós vimos, nós conhecemos um pouquinho mais sobre as especificidades de cada modalidade de ensino. E aqui nós tivemos esse olhar assim direcionado justamente para a organização desse espaço físico para atender essas modalidades. Viram como as coisas se casam? Como que um módulo, uma disciplina tem complementado a outra? Outra coisa que me chamou bem a atenção, também tive conversando com o professor, comentando com ele, é em relação que no último módulo nós vimos sobre a necessidade do técnico de infraestrutura organizar, planejar, olha aí o planejamento de novo, um calendário para manutenção, para realizar a manutenção do espaço da escola. Vocês se lembram disso? E nessa aula de hoje, esse olhar, lembra quando falou do fluxograma, do organograma? Teve esse olhar mais direcionado, o que observar em cada manutenção. Eu achei assim muito rica essas informações que nós tivemos aqui hoje. Professor Alan, parabéns, assim, gostei muito da maneira como o senhor colocou essas informações, como trouxe isso pra gente, gostei muito mesmo. Acredito que vocês também tenham gostado, né? E eu assim, só queria deixar registrado aqui porque eu fico toda boba quando eu consigo enxergar assim essa interdisciplinaridade, né, que a gente vê, esse passear gostoso que tem entre as disciplinas. Isso é muito bom, é muito legal. Eu espero que vocês tenham percebido isso e muito mais, né? Porque vocês têm recebido muito mais informação do que eu, que vocês têm passeado realmente por todas as disciplinas, coisa que eu não tenho feito. Então, assim, com certeza, esse olhar de vocês, ele está muito mais direcionado. Isso é muito legal, tá? Então, vamos agora às contribuições. Eu quero parabenizar mais uma vez o Polo de Espigão do Oeste. Hoje, a tutora de Espigão do Oeste, ela já nos informou, a IDL, que estava tendo problemas com a internet e mesmo assim a participação do Polo foi bem ativa. Quero parabenizar os alunos do Polo de Espigão do Oeste, os alunos Paulo, Jorge, a Elisandra que participou, as meninas aí de Espigão estão meio enciumadas, mas não fiquem enciumadas não, tá? Querem ouvir o seu nome aqui na hora da nossa integração? Manda a contribuição para cá, que a gente fala com vocês. E um recadinho para os outros polos. Hoje nós estamos aqui com o polo de Alta Floresta. Nessa segunda aula nós estamos com o polo de Alta Floresta, Porto Velho, Zona Norte e Espigão do Oeste. Mandem participação para a gente, que a partir do momento que você encaminha a sua resposta, a gente tem como lembrar do seu nome, como lembrar do seu polo, tá bom? É a maneira que a gente tem, como o professor Ala fala, é a sua maneira de invadir o nosso espaço, né? Mas é aquela invasão assim, entre aspas, porque esse espaço ele é nosso, né? Ele é de vocês. Então, venha cá para o nosso espaço, tá bom? Então vamos lá. Não é nenhuma invasão, não é uma participação. É bem gostoso, né? Participar dentro do nosso espaço. Pois é. Então vamos lá, as participações que nós tivemos hoje. Para a questão número 1, professor. Consegui aqui fazer uma divisão, vamos passar a resposta das questões por ordem de numeração, tá bom? Sim. Então, para a questão número 1, a primeira contribuição que tivemos foi do aluno Jorge, de Espigão do Oeste, e ele disse que é importante para o bom funcionamento de toda a estrutura física do alicerce, paredes, telhados hidráulicos e elétricos. Sim.
é importante lembrar disso, que lembra quando até mesmo, né, lembrando mais uma vez, né, do nosso módulo de teoria dos espaços, qual é o primeiro projeto que eu tenho que concluir para que eu possa fazer os outros? É o projeto arquitetônico, né? Então, na conclusão do projeto arquitetônico é que eu vou basear todos os outros meus projetos, os projetos de estrutura, projeto de infraestrutura, e eles só vão poder ser bem adequados conforme, né, um projeto arquitetônico adequado. Então, mais uma importância, né, para o projeto arquitetônico. Isso mesmo. Também do Polo de Espigão do Oeste, a resposta número 1, da questão número 1, dessa vez do aluno Paulo. E o Paulo disse que a importância do projeto arquitetônico é para auxiliar na compreensão geral acerca do edifício. Sim, sim. Mais uma vez, né, o aluno Jorge, né, deu uma ênfase à questão estrutural, né, eu sempre observo isso muito dele, né, talvez ele tenha mais, né, afinidade com essa parte, né, e também a questão da compreensão do edifício escolar pelo Paulo, entendeu? Então são duas visões, vejo, provavelmente são duas pessoas que devem ter atividades diferentes dentro da edificação e conseguem perceber a necessidade, né, do projeto arquitetônico, né, através de dois viés diferentes. E uma visão complementa a outra, né, professor? E uma visão complementa a outra. Muito legal isso. Temos também a contribuição da aluna Elisandra, lá de Espigão do Oeste. Elisandra, obrigada por sua contribuição. A Elisandra respondeu a questão número 1 e ela disse que é importante para facilitar a leitura de detalhes do edifício, para o planejamento de reformas, para efetuar um plano adequado de manutenção e conservação e para facilitar na montagem de diagramas de fluxos e organogramas. Elisandra, olha aí, obrigada. Mais um detalhe, né? Muito bom. O que um não falou, o outro Exato, falou. complementou, então, né? Complementando a questão do fluxograma, do organograma, disposição de equipamentos, né, como bebedouros, por exemplo, lixeiras. Né, se nós temos uma circulação maior em uma determinada localização da nossa edificação, é necessário, né, que a gente possa promover equipamentos que atendam a essa necessidade, né? Então, mais uma vez, aí, parabéns para a aluna Elisandra, né, que lembrou a questão do fluxograma e do organograma. Professor, nós temos ainda a contribuição para a questão número 1, Sim. Da aluna Sandra Lima, do Polo Porto Velho, Zona Norte. Sandra, obrigada por sua participação. Parabéns. E a Sandra disse que, para facilitar a leitura de detalhes do edifício, o planejamento de reformas, efetuar um plano adequado de manutenção e conservação e auxiliar na montagem de diagramas de fluxos e organogramas. Olha só, parabéns. Qual é o nome da aluna? Sandra Lima, do Polo Porto Velho, Zona Norte. Parabéns, Sandra. Olha, você deu uma resposta completa aí com todas as importâncias, né, do nosso projeto arquitetônico, né, que envolve, né, desde a parte da manutenção, né, não só da manutenção, como do projeto de estruturas, mas também da questão da organização e do fluxo escolar. Professor, a tutora Idiele, lá de Espigão do Oeste, está informando que os alunos tiveram uma certa dificuldade de encontrar a resposta das questões no livro e que eles responderam com suas próprias palavras. Professora Idiele, alunos, isso é muito bom. Quando vocês respondem com suas próprias palavras, é ainda melhor porque você está falando justamente aquilo que ficou, que você conseguiu internalizar, que você conseguiu compreender de tudo isso que foi passado aqui. Parabéns pelo esforço, parabéns pela construção das respostas. Isso é muito bom, né, professor? Isso, exatamente. Na verdade, a intenção é essa. Exato. A intenção é que vocês tragam a resposta que vocês, né, do que vocês construam, que vocês aprenderam. Né, o livro é só uma ferramenta, né, para nos auxiliar a entender isso. Verdade, a gente não quer resposta pronta do livro mesmo, não. Queremos essas que vocês constroem, que vocês elaboram, baseada não só no conhecimento que vocês adquirem no decorrer das aulas, mas principalmente nesse conhecimento que vocês já trazem, que é adquirido aí na prática, na vivência do dia a dia. É isso que a gente quer. Legal, é isso mesmo. Parabéns para vocês, viu? As contribuições da questão número 1 encerra por aqui. Vamos agora para a questão número 2, ok? Uhum. Tá, a questão número 2, nós vamos começar com a contribuição do aluno Jorge, de Espigão do Oeste. E o Jorge disse o seguinte: ter cuidado com o bom funcionamento e procurar fazer
fazer rampas para que possa ter acessibilidade, canos grossos para evitar o entupimento, sifão nas pias, piso que não escorregue. Essa foi a contribuição do aluno Jorge, de Espigão do Oeste, para a questão número 2. E ainda de Espigão, também para a questão número 2, nós temos a contribuição da aluna Elisandra. E a Elisandra disse: manutenção e utilização correta de caixa d'água, caixa de inspeção, ponto para ligação de equipamentos, aparelhos e acessórios sanitários. Muito bom, Elisandra. Parabéns. Alguma observação, professor? Sim, a questão número 2, é importante lembrar, pessoal, eu vi que vocês... talvez esse elemento não seja recorrente em todos os polos, mas a questão da presença da fossa sanitária é importante lembrar na manutenção dela. Né? A manutenção da fossa, dependendo do dimensionamento dela, às vezes necessita de uma manutenção periódica de 6 em 6 meses, senão começa a aparecer a questão de refluxos, né? o refluxo sanitário, esse tipo de coisa, e a questão da presença do mau cheiro. Lembrando a questão dos sifões, né? Que o aluno Paulo, né? O aluno Jorge salientou, né? O sifão, às vezes, são sistemas que são correntemente, né, tem problemas, então é necessário que periodicamente se faça a verificação desses sifões, né, porque às vezes cai algum elemento, acaba entupindo e acaba por, num momento como esse, se esquecer uma torneira ligada, acaba provocando um alagamento ali na própria instalação sanitária e esse tipo de coisa. Né? Então, não só a questão da preocupação quanto o dimensionamento de tubulações, é importante pensar na limpeza, né, da fossa sanitária e também na questão dos sifões, que é a parte principal. Muito bom, professor, obrigada. Então, as contribuições para a questão número 2, tivemos apenas essa. E vamos agora para a questão número 3. Contribuição do aluno Jorge, do Polo de Espigão do Oeste, e o Jorge disse: EPI, luvas de couro e óculos de segurança. Retirar todo o vidro quebrado, evitar se cortar, colocar a massa no vidro suficiente para fixá-los e outros. Essa foi a resposta do Jorge de Espigão para a questão número 3. Só do aluno Jorge, temos mais uma? Temos mais 3 contribuições, professor, para essa questão. Então vamos lá. Aí no final eu faço os comentários. Isso, tá ok. A próxima contribuição é do aluno Paulo, também de Espigão do Oeste. E o Paulo disse que é necessário utilizar equipamentos de proteção individual, luvas de preferência de couro e óculos de segurança. A aluna Elisandra de Espigão do Oeste também respondeu a questão número 3 e ela disse: prover terrenos com árvores, instalações de quebra-sóis ou brises no lado exterior das janelas. E, por último, a contribuição, mas não menos importante, a contribuição da aluna Sandra Lima, do Polo de Porto Velho, Zona Norte, para a questão número 3. Ela disse: plantar árvores que tenham um crescimento rápido no terreno, que ultrapassem o pé direito da escola. Instalar quebra-sóis, como por exemplo, o quebra-sol de concreto. Exatamente. Então, assim, só lembrando, o aluno Paulo, o aluno Jorge, eles se basearam, acho que praticamente na questão da manutenção das esquadrias. Então, vamos só dar uma relida na questão aqui, ó, que são quais recursos podem ser utilizados nas esquadrias para otimizar a ação direta do sol. Né? Então, como que eu melhoro essa questão da ação direta do sol? Então, lembrando que a gente pode utilizar de recursos naturais, que é a questão do plantio de árvores, ou até mesmo um aproveitamento das árvores existentes. Então, se eu já tenho algumas árvores plantadas no terreno onde eu vou implantar a minha edificação escolar, eu posso pensar numa maneira onde que as janelas fiquem posicionadas de forma com que a árvore, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, né? Eu tenho minha edificação, eu tenho aqui minha janela, né? Eu posso fazer de forma com que a árvore, né, pode assim dizer, fique de forma a bloquear a ação direta do sol na janela,
né? Então é um recurso natural que pode ser utilizado. Então pensar em espécies que tenham uma copa avantajada, uma copa que seja, né, de uma dimensão razoável e que possa bloquear o sol que porventura venha entrar nessa esquadria devido ao seu posicionamento geográfico, ou seja, qual a sua orientação, se leste ou oeste, por exemplo, lembrando que as árvores elas não promovem uma proteção só da esquadria, mas da fachada como um todo. Lembrando que a parede, né, também recebe essa irradiação e também esquenta, e esse calor, né, vindo de fora também é transferido para dentro, né? Acredito que a árvore é sempre, né, os elementos naturais são sempre uma boa opção para fazer esse bloqueio da irradiação solar, não só na esquadria, como na fachada como um todo, tá? Outros elementos é a questão do uso dos brises, né? Ou também dos quebra-sóis de concreto, né? Que as alunas aí também lembraram, a aluna Elisandra e a Sandra. E a aluna Sandra Lima, né? Isso. E a aluna Sandra Lima, né, que lembraram da questão do quebra-sol e dos brises, que são dois elementos também que já artificiais também promovem, né, a redução dessa insolação direta dentro da edificação. As contribuições foram essas? Tem mais Professor, as contribuições encerraram, mas antes de dar tchau, gostaria de agradecer a participação dos polos de Alta Floresta, Porto Velho Zona Norte e Espigão do Oeste, que estiveram aqui conosco no chat dessa aula. Meninos e meninas, obrigada pela participação. Viu como fica mais gostoso quando vocês estão aqui com a gente? Não é que fica melhor? Eu vou ficar com saudade, viu? Professor, obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, alunos, pela participação e espero que tenham, né, adquirido um pouco mais de conhecimento. Com certeza. E nos veremos na nossa próxima teleaula.